Padre Benedetti, primeiro alegria em revê-lo de novo aqui em Itaici, nesse encontro da Arquidiocese de Campinas. Faz tempo que a gente não se vê, poxa vida. Queria que o senhor colocasse um pouco para nós aqui as mudanças sociais que existem hoje, que são desafios para a igreja. Bom, primeiro é constatar que a igreja enfatiza quase que em todas as linhas, em todas as palavras, em todos os momentos públicos e particulares, a necessidade da evangelização, traduzida agora como ser discípulo missionário. Como disse, uma coisa é a outra. Agora, por quê? Porque não vivemos mais numa sociedade cristã, no sentido de que as estruturas moldavam o cristão. Pertencer à sociedade, pertencer à religião da sociedade era a mesma coisa. Hoje, a religião é uma escolha individual, como tudo é uma escolha individual. Agora, é uma escolha feita por um indivíduo que se redefine. Não é um indivíduo que se pensa como indivíduo a partir de esquemas de mundo, esquemas de sentido, visões da história, teorias sobre o mundo, religiosas ou não. Mas é um indivíduo que busca sentir-se bem consigo mesmo. E nesse ponto, claro que isso atinge a religião diretamente, ou porque a religião responde a essa necessidade, ou porque a religião questiona e ele vai buscar outra que dê essa resposta. Ou então, uma religião que o ajude a ser rico, como tem, por exemplo, alguns grupos evangélicos. Como tem grupos que se defendem desse mundo e são fiéis, firmes, como a Congregação Cristã do Brasil. Quer dizer, você tem esse universo de um mundo que precisa ser evangelizado desde as raízes, porque o homem é outro. Não há uma mudança, digamos assim, extemporânea, dentro de uma situação de permanência, mas é uma mudança de época, não uma época em que ocorrem mudanças. Ô padre, o princípio do cristianismo, o princípio das religiões, não é que o homem seja feliz, o que mal há em que a pessoa busque a felicidade? Quer dizer, primeira coisa é muito claro. A felicidade é aquilo que move toda a ação humana. Aristóteles tem até lá a afirmação clara, é a eudaimonia, que quer dizer felicidade, como a razão de ser de toda a ação humana. Agora, o problema todo é que você busca a felicidade refugiando-se em você mesmo, desconhecendo a sociedade e os outros. Quer dizer, não desejo ser feliz, tudo bem, mas quando você busca ser feliz, digamos assim, de uma maneira que não corresponde à humanidade da qual você faz parte, à sua humanidade, você se transforma num sujeito que, quanto mais busca essa felicidade, mais se decepciona. Mas é muito interessante, eu leio muito Lipovetsky, que é um francês, que diz que a gente não pode ser negativo quando analisa a sociedade, tem que ver as contradições. E o Lipovetsky deixa isso muito claro, quer dizer, que você tem, claro, que buscar a felicidade. Você tem que procurar um nível de consumo que responda às suas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar que tudo isso convive com possibilidades de decepção. Agora, quando você põe, eu tenho que ser feliz, põe a felicidade como obrigação, ela se torna numa imposição a mais, porque ela não tolera a decepção. É esse que é o problema. Você ser feliz, tem que ser feliz. É obrigado a ser feliz. É uma imposição a mais. Padre, uma outra coisa que o senhor coloca é a questão do consumismo desenfreado que nós vivemos hoje. Parece que a felicidade está nas coisas. Nós que temos filhos, por exemplo, quer celular do último tipo, quer roupa do último tipo, como que a gente vai conviver com essa nova realidade? Olha, eu não sei se a gente tem que... Bom, primeiro tem que conviver, porque você não vai deixar de ser o pai, eles vão deixar de ser filhos. Quer dizer, não tem como não ter o problema. Eu penso que há necessidade de conviver, mas de ter o senso, o timing da história pessoal deles. E tem que ter o exemplo dos pais. O que eu quero dizer? Se o pai e a mãe alimentam isso, sem saída. Se o pai e a mãe têm capacidade de perceber e botar uma pergunta no meio,
Não impor coisa. Uma pergunta. Filho, filha, você precisa disso. Veja teu irmão lá que não tem isso, está tão contente, está tão... Dá um exemplo. Criança vai no mercado, faz bica, quer coisa mais cara. A minha irmã, eu dou esse exemplo porque me tocou muito. Ela falava, olha, papai ou a mamãe não pode comprar isso. Mas vamos comprar esse que é mais barato e também é bom, e a gente compra 2 e dá um para o nosso vizinho, para o menino que vai na porta bater que não tem nada. Quer dizer, ela não impôs nada, mas desde 5, 6 anos ela respondeu aquilo que ele queria, num nível bem mais, digamos assim, elementar, mais simples, não consumista, e levantou uma pergunta. O que eu quero dizer com time? Eles têm um momento de viver isso, eles não são jovens, eles estão num mundo que vive isso. Mas tem um momento em que isso vai ser fonte de frustração, vai levantar novas perguntas. Você sabe quando chega esse momento, você está pronto para responder? Quer dizer, é teu timing do momento. Não moralizar, não impor agora, nada. Mas também ter sensibilidade para perceber e sensibilidade para levantar perguntas. Não impor coisas. O senhor falou também de algumas religiões, por exemplo, que as pessoas vão se consultar, vão buscar alguma solução, algum conselho, e as pessoas nessas religiões dão como respostas, você não pode fazer isso porque Deus castiga, por exemplo. Na nossa religião também a gente não usa muito nas comunidades disso? Olha, eu não posso dizer, porque eu nunca analisei isso, nunca fiz pesquisas, e se eu generalizasse eu seria injusto com muita gente. Mas a gente ouve muita gente que se queixa porque foi apresentar problemas desse tipo para o padre disse, a igreja diz isso e acabou. Se você não quer, vá buscar outra religião. Não é resposta. Não é resposta e isso existe. Como eu disse, eu estou falando isso não para generalizar, nem para ser injusto com ninguém. Eu falo isso porque eu ouço de outro. Padre, o senhor foi o primeiro que me ouviu, o senhor foi o primeiro que me entendeu, pelo menos me escutou. Entende? Quer dizer que a igreja diz isso é fácil, mas a igreja diz isso com alguma finalidade de fazer você viver o evangelho. Como o evangelho questiona o que a igreja diz na sua situação. Essa hermenêutica é muito difícil de ser feita e tem que ser feita. E eu vejo poucos padres fazerem. Para a gente encerrar, para não se alongar muito, né? Agora tem toda essa problemática que o senhor coloca, pelo menos para mim surgiu a pergunta, né? E aí? O que nós vamos fazer a partir disso aí? A sociedade está do jeito que está. Nós fazemos parte dessa sociedade. Para que lado tem que caminhar a igreja? Bom, eu penso pessoalmente que a gente tem, em primeiro lugar, que pensar as estruturas da igreja. Quando eu digo pensar as estruturas, é aquilo que eu disse, elas são pesadas e impõem pesos. Quer dizer, elas são imóveis e imobilizam. Você pega o que é o seminário, é aquilo que se reproduz depois na paróquia, o que é a relação do seminarista com a vida comunitária, a vida institucional, vai ser aquilo que vai haver na paróquia. Quer dizer, esse eixo estruturador e estruturante não dá para começar a mudar numa perspectiva de, por exemplo, repensar a questão ministerial. Não no sentido de desaparecer o padre que eu sou, o tipo de padre que nós somos. Não, vai existir. Mas não está na hora de começar a pensar numa forma de padre diferente, que vem de baixo, não porque o Papa disse, façam isso. Não, mas vai experimentando um dia a igreja nos documentos consagra. Segundo lugar, aquilo que a pista que o padre Nadai disse lá. É bom setorializar, é bom criar relações, porque para dizer muito o individualismo. Mas setorializar, reunir pessoas em torno de quê? Porque tudo isso não preocupa só o cristão. Ou você acha que o jovem é feliz, está tudo bem, é uma imagem falsa. Ele está numa cultura, o Ferrari salientou bem isso, né? Quer dizer, que favorece grupos econômicos. Mas há frustrações pessoais, há buscas pessoais, a humanidade ainda é uma pergunta para si mesma. E onde ele vai encontrar uma resposta, buscar uma resposta? A igreja tem que se preparar para dar essa resposta, não em nível de padre apenas. Certas coisas só o padre, por conta até de uma situação muito delicada. Mas
uma discussão coletiva. Como? Não na paróquia, mas em grupo dentro da paróquia. Eu acho que é um caminho. Padre, obrigado de novo e sempre o nosso carinho. Obrigado, eu que agradeço.